Fala pessoal, tudo certo e nada resolvido? Eu sou o Murilo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Murilo ExtraCast. Então pessoal, o que eu vou problematizar no vídeo de hoje é se seria possível desenvolver uma educação em período integral aqui no Brasil. Mas primeiramente vamos por partes, de onde eu tirei esse tópico de vídeo. Nessa semana, o governador do estado de São Paulo, João Dória, realizou uma participação em um canal muito influente dentro do YouTube de podcast, o Flow Podcast. Sim, falando nesse canal, um grande salve para o Igor e para o Monark, que foram pessoas muito relevantes para a criação do meu podcast, né, o Murilo Videocast. E bem, dentro dessa participação do Dória, foi lançada uma pergunta para ele com o seguinte intuito: Dória, se você se candidatar a presidente do Brasil na próxima eleição, qual é o seu principal projeto de governo? O Dória respondeu prontamente, né, que ele investiria forte, pesado na educação e que pretende desenvolver uma educação em período integral. E eu vou problematizar se seria possível desenvolver segundo a minha opinião como educador. Certo, pessoal? Então vamos lá. Lembrando que essa minha perspectiva sobre esse debate, você não é obrigado a concordar e também nem a discordar ou ser mal educado falando insultos nos comentários. Beleza? Primeiramente, pessoal, para a gente desenvolver um ensino integral no Brasil, a gente vai precisar dobrar o número de instituições de ensino, de escolas públicas. O porquê disso, né? Tirando as creches, que já são em período integral, em sua grande maioria, a educação é dividida em dois períodos, o matutino e o vespertino. E geralmente o EJA é destinado à noite, né? E à noite, além do EJA, estuda alunos que precisam trabalhar durante o ensino médio, acabam optando pela educação noturna. Mas geralmente é dividida entre período matutino e vespertino. Visto isso, para os alunos ficarem em período integral dentro da escola, né, a gente ia precisar dobrar o número de instituições. Vamos lá. Grande parte das escolas que a gente tem no Brasil, né, foram construídas, desenvolvidas, aprimoradas e reformadas. Vamos botar aí num período de 300 anos, né? De 300 anos para cá, a gente construiu todas as escolas que tem hoje no Brasil. Seria muito pretensioso e quase impossível financeiramente em 4 anos de governo, né, a gente conseguir construir e deixar operacionais todas essas escolas. Até mesmo se ele conseguisse cumprir 2 mandatos, né, 8 anos, também seria muito difícil fazer isso daí. E mesmo que, sei lá, que o seu próximo presidente, após ele desse continuidade e a gente estendesse para 12 anos, 16 anos, ainda assim seria muito difícil dobrar o número de escolas. Não só pela questão financeira, do cash, do din-din, mas também pela questão logística. Vou dar um exemplo regional. Na cidade onde eu moro, na cidade de Laranjal Paulista, interior de São Paulo, uma cidadezinha com população aproximadamente de 30 mil pessoas aqui, a gente tem, chutando baixo, né, tirando as creches,
8 instituições de ensino. Bem, a cidade não tem espaço físico para comportar mais 8 escolas, entendem? E então, logisticamente, construir, dobrar a rede já é muito difícil. Vamos para o segundo e talvez para mim o ponto mais crítico desse plano de educação integral. Não só as estruturas precisariam ser dobradas, mas também a quantidade de professores, coordenadores pedagógicos, diretores, faxineiros, merendeira e todo o corpo pedagógico. E estamos falando de mão de obra especializada. E qual que é o problema? A gente tem muitos professores, né, que se formaram e estão aguardando concursos para entrar na rede, principalmente após 2019 e 2020, onde os professores que se formaram nesses anos não tiveram a oportunidade de fazer concursos bem seletivos para adentrar na rede por conta do Covid, certo? Ok. Mas a gente não tem o suficiente para dobrar a rede de ensino. Então faltaria mão de obra qualificada. E se você está querendo desenvolver educação integral para poder fortalecer o processo de ensino-aprendizagem do Brasil, você não vai colocar qualquer um para dar aula. Você não vai, tipo assim, abrir concursos para professores sem o cara ter feito uma pedagogia, um curso de magistério, né, que dê a ele a propriedade intelectual, também acadêmica, né, e prática para ele poder. Você não vai colocar profissionais que não estejam preparados por esses cursos para dar aula. Afinal, o objetivo é melhorar a rede de ensino, não piorar. Lembrando também que a gente vai precisar de gestores, vai precisar de coordenadores pedagógicos que precisam de uma experiência maior, vai precisar de diretores que precisam de uma experiência maior já dentro da rede, né, pelo menos 5 anos. Então, né, a gente tem ali uma falta de mão de obra qualificada caso, né, seja desenvolvida a educação integral no Brasil. Outra grande preocupação, né, são os direitos. Sim, porque professor, ele tem que planejar, ele tem que continuar estudando, ele tem que continuar se aprimorando, né, dar continuidade à sua formação para que ele possa oferecer um processo de ensino-aprendizagem cada vez melhor. E parte desse processo de aprimoramento, segundo a Constituição Nacional de 88, deveria ser fornecida pelo governo, né? O governo deveria oferecer oportunidades para que sua rede de professores continue se aprimorando. E se isso já não está sendo feito efetivamente na rede atual, imagina se dobrarmos o tamanho da rede, né? Então isso é um grande ponto a ser pensado. O terceiro ponto a ser pensado, né, talvez seja o menor, seja equipar, deixar essas escolas operacionais. Então não basta construir os prédios, você vai ter que colocar nelas carteiras, cadeiras, lousas, data shows, equipamentos tecnológicos, computadores, né, por exemplo, para formar uma sala informática, laboratórios, né, que grande parte das escolas já não tem bons laboratórios para conduzir experimentos, né? Então, equipar a escola para deixar a escola operacional, né? Mandar recursos para que essa escola continue sendo operacional, inclusive a merenda, a alimentação dos alunos, porque a gente sabe que
alimentação é uma necessidade básica antes da aprendizagem, também é um problema. Quarto problema. O Brasil, não lidou muito bem com o período atípico da pandemia, A gente viu que o Ministério da Educação, o MEC, as secretarias estaduais e municipais da educação não conseguiram estruturar a tempo boas medidas que garantisse o melhor processo de ensino-aprendizagem possível. A gente adotou, o ensino à distância como uma medida de necessidade, mas muitos alunos não têm o básico, não têm o que comer, não têm onde morar, não têm água, não têm esgoto, não têm o básico. Se eles não têm o básico, como vão ter internet, vão ter aparelhos eletrônicos para estar acompanhando as aulas, pessoas que continuem orientando eles, dando suporte para eles do processo de aprendizagem. Então a gente vê que quem era mais abastado, tinha melhores condições sociais, conseguiu continuar o seu processo de aprendizagem durante a pandemia. Já quem vivia numa situação miserável no Brasil, e uma parcela preocupante da população vive em condição miserável, ficou ainda mais distante da parcela com mais abastada economicamente, porque quem tinha necessidade às vezes encontrava na escola um refúgio, um local que oferecia a única alimentação do dia, segurança, material, um local tranquilo, Então vai causar sérios problemas de desigualdade social. A desigualdade social do Brasil vai ser agravada ainda mais com esta pandemia. Só poderemos saber os resultados totais após a pandemia, quando finalmente pudermos fazer avaliações quantitativas e qualitativas de como ficou o processo de ensino-aprendizagem durante esses 2 anos. Lembrando que o ideal seria as quantitativas, que são provas múltipla escolha baseando no conteúdo que as crianças deveriam aprender, mais ou menos como é o Enem, só que uma prova para cada série, Segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o que o 7º ano deveria aprender em geografia? Tá lá os conteúdos. Fez o curso de geografia durante o 7º ano? Vai, a criança responde e vê se ela realmente desenvolveu a aprendizagem. Do mesmo jeito para a história, do mesmo jeito para a ciências, do mesmo jeito para a língua portuguesa, para a matemática e todas as outras matérias. Essa seria a avaliação quantitativa para a gente ter um pé numérico de como foi o processo de ensino-aprendizagem durante esses 2 anos e qual tem que ser o caminho que a gente tem que começar a desenvolver para recuperar. E a outra avaliação é a qualitativa, a que vai avaliar o processo que esses alunos vão desenvolver após retornarem para a escola presencial. E esse processo qualitativo só pode ser feito com os professores observando e analisando após o retorno. Certo, pessoal? Então a gente tem esses 4 grandes problemas aqui que tornam o ensino integral no Brasil algo quase utópico. Não é impossível de ser realizado, mas é evidente que não temos condições básicas para expandir a rede, porque o mínimo ainda não é oferecido para todas as pessoas, para todos os alunos, para todos os educandos. Então, agora que a gente já finalizou esse tema espinhoso, mas que é muito importante ser pensado, vamos finalizar com um tema mais brando,
que é as Olimpíadas, né? Fico muito feliz em falar que a seleção masculina de futebol venceu a Espanha, que era uma das favoritas também, na final, né, do futebol, trazendo o ouro para o Brasil. Não foi uma atuação fabulosa, né, uma goleada, até porque era final, era esperado um jogo muito truncado, né, um jogo muito travado, mas conseguiu uma linda vitória por 2-1, né? A felicidade podia ser maior, mas infelizmente a seleção de vôlei masculino acabou sendo derrotada pela seleção argentina, né? Perdendo a possibilidade de trazer a prata aqui para o Brasil. A seleção de vôlei masculina é um bom time, um time tecnicamente muito forte. A gente pode tirar de exemplo aquela partida contra a França, né, que durou 3 horas e que o time estava jogando com uma sinergia fantástica, né? Não deixava a bola cair, o líbero jogava por toda a quadra, o bloqueio estava sendo bem executado, os cortes estavam sendo bem executados, os saques às vezes saíam um pouco mais fracos, mas eram propositais para tentar enganar a defesa francesa. E foi uma partida maravilhosa, acima da média aquela partida contra a França. Tanto que a derrota contra a Rússia foi extremamente inesperada. Ninguém esperava que a Rússia venceria aquela seleção brasileira de vôlei que estava jogando maravilhas, né? E talvez esse impacto, esse choque de perder para a Rússia desestabilizou a nossa seleção de vôlei, que fez uma partida bem abaixo da média contra a Argentina, né? Errando bastante tempos, inclusive errando algumas jogadas ali, bloqueios que poderiam ser feitos e não foram. O líbero não estava jogando com tanta liberdade contra a Argentina ali, e a gente acabou sendo derrotado, né? Mas por isso que eu falo, no esporte, principalmente olímpico, o psicológico conta muito, né? Porque quando os atletas são abalados psicologicamente ali, né? Principalmente pelo porte da competição, é difícil extrair 100% do potencial. Já é difícil realizar isso em outros campos da vida em condições diferentes, né? Imagina numa condição de alta pressão, como é as Olimpíadas. Bem, pessoal, é isso. Obrigado a vocês pela audiência, pela paciência de terem assistido esse 9º episódio do Murilo ExtraCast. Deixem a opinião de vocês sobre o ensino integral e também sobre as Olimpíadas. Até o próximo vídeo. Fui!